palavra do Senhor. Então disse: não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com homens e prevaleceste. Verso 30. E chamou Jacó o nome daquele lugar Peniel, porque dizia: tenho visto a Deus face a face, e a minha alma foi salva. Fecha os teus olhos. Unindo a minha voz com teu filho que já clamou pela minha vida. Agora, de maneira espiritual, eu tomo posse deste ambiente, na autoridade do nome de Jesus. Todo espírito contrário à ministração da palavra de Deus, eu repreendo agora. Sai. Toda ação que faz a pessoa ler a Bíblia em outra passagem, conversar, atender celular e ir lá para fora, toda estratégia cai por terra agora. Se tem alguém que ainda não confessou Jesus nesse ambiente, ou que esteja afastado, toda estratégia que causa sonolência, surdez espiritual para ouvir e não entender a palavra, toda estratégia seja quebrada agora, em nome de Jesus. Podeis se assentar. Quero ministrar para você nesta noite sobre este tema, face a face, que é uma palavra que Jacó fala ao passar o val do Jaboque, uma experiência que ele tem, e ele chama aquele lugar de Peniel. Peniel não é um lugar físico, Peniel é um lugar espiritual. Mas para chegar em Peniel, que é o tema que o Espírito Santo colocou no coração da liderança para estes dias, nós vamos ter que decidir algo em Betel. Para chegarmos em Peniel, repita comigo, para chegarmos em Peniel, nós precisamos tomar uma decisão em Betel. Para poder fazer você entender que Peniel não é um lugar físico, mas um lugar espiritual, o texto vai dizer que Peniel em hebraico fala-se sobre face de Deus. E é por isso que Jacó, quando tem um encontro com o ser divino, e ele luta com ele, e ele vence, e quando a vida dele é mudada naquele lugar, ele chama o lugar de Peniel, porque ele disse que teve um relacionamento, uma experiência face a face com Deus. Mas eu vim ministrar para você que não é fácil chegar em Peniel e sair vivo, porque ele disse que teve um encontro com Deus, mas a sua alma foi salva. A gente precisa caminhar para chegar em Peniel, mas para chegar em Peniel, eu preciso sair do lugar que eu estou e ir para Betel. No capítulo 28 até o 32, há 3 lugares espirituais que Jacó passa. Betel. No início do capítulo 32, Manaim, que é um lugar que ninguém sabe onde é, e eu fiquei procurando, porque Manaim é o lugar dos exércitos, dos anjos de Deus, e Jacó passa por lá, mas só tem 2 versículos, no capítulo 32, verso 1 e verso 2. Então, para eu chegar em Manaim e ter uma experiência em Peniel, eu tenho que sair do lugar que eu estou e tomar uma decisão em Betel. O início do capítulo 27 vai dizer da experiência que Jacó tem, porque Jacó ansiava a primogenitura, Jacó ansiava ter algo de Deus. E ele tinha promessa, porque quando ele nasce, Deus fala para sua mãe Rebeca que o menor seria senhor do maior, ou que o maior serviria o menor. Jacó ele começa a buscar as coisas espirituais, tanto que ele valoriza tanto a primogenitura que ele quer comprar. A mãe de Jacó entende que ele tem uma promessa e quer ajudá-lo. Então eles infelizmente enganam Isaac para receber a bênção, a vitória. Jacó está em um ambiente em que ele tenta resolver as coisas do jeito dele. Jacó está em um ambiente em que o ambiente quer fazer as promessas de Deus cumprir na vida dele.
Jacó está num ambiente em que ele quer comprar a bênção de Deus para ele. E Deus nos trouxe aqui nesta noite para dizer para você: sai do ambiente aonde você quer fazer as coisas acontecer do seu jeito e da sua maneira, e pega o caminho em que Deus vai dirigir a sua vida. Sai do ambiente em que te influencia a fazer coisas que não agradam a Deus. Porque Jacó está num ambiente em que alguém vai influenciar e dizer: vamos mentir, vamos enganar. Deus está dizendo: eu não tenho bênção para você no lugar da mentira. Eu não tenho bênção para você no lugar do engano. Eu não tenho bênção para você no lugar do humano. Então, para você ver algo acontecer na sua vida, você tem que sair do lugar aonde tem possibilidade de mentir, aonde tem possibilidade de enganar, aonde tem possibilidade de pecar, aonde tem possibilidade de cantar aquilo que não adora o Senhor, aonde tem possibilidade de namorar de um jeito que não louva a Deus, aonde tem possibilidade de fazer algo que não vai glorificar ao nome do Senhor. Hoje o Espírito Santo está dizendo: eu estou te chamando, vem, sai desse lugar para você começar a andar comigo. Jacó quer uma primogenitura que pela lei da primogenitura vai fazer com que ele receba sobre qualquer um irmão dele o dobro do que qualquer um herdaria. A bênção da primogenitura vai fazer com que o irmão ou primogênito, aquele que tem essa bênção, vai receber 2 vezes mais do que qualquer um irmão. Mas Jacó não está de olho nessa bênção, e o texto me faz entender por algo material, mas ele quer a primogenitura porque Deus tem uma aliança com o primogênito. Só que ele vai tentar conseguir isso de maneira errada. E o que acontece, pastor, quando eu quero fazer o certo de maneira errada? Quando eu quero viver as promessas por caminhos errados, eu não recebo 2 vezes mais, eu não recebo nem o meu, e eu acabo perdendo o que tenho. Eu vou repetir: quando você vai por caminhos errados, quando você vai por influência errada, você não conquista o que você queria conquistar e acaba perdendo o que você já tinha. Porque o que vai acontecer com Jacó depois que ele engana Isaac? Alguém vai dizer, diz assim, ó: corre, porque o teu irmão quer te matar. Corre, porque o que você iria receber depois da morte do seu pai, o que você vai receber é morte. Foge. Ele não vai herdar a parte dele. Ele não vai herdar o que ele herdaria se o pai morresse e o irmão recebesse 2 vezes mais, mas uma parte era dele. Agora ele vai fugir, pastor, sem receber nada. Porque é isso que acontece quando a gente entra por caminhos que não é da palavra, quando a gente entra por caminhos que não é de obediência ao pastor, quando a gente entra por caminhos que não é de obediência à liderança, quando a gente entra por caminhos que não obedece os nossos pais, que não obedece os nossos líderes, que não obedece a autoridades que estão acima de nós perdemos até o que temos. Então agora Jacó, fala comigo, foge. Da onde ele está. Porque senão ele vai morrer. Se você não sair desse ambiente que te influencia a não orar, que te influencia a não ler a Bíblia, que te influencia a não vir para a casa do Senhor, que não te influencia a ter intimidade com Deus, se você não sair desse lugar, você vai morrer. Esse ambiente vai matar você. Jacó foge. E no caminho do deserto, ele não tem nada. Ele pega uma pedra, deita no deserto. E quando ele deita no deserto, ele dorme. E quando ele dorme, ele sonha. E aí o texto não deixa claro se é só um sonho ou se é uma revelação. Mas embora ele abandonou o que ele tinha num ambiente ruim e vai no deserto, já na direção e na obediência do seu pai, no deserto há uma escada que desce do céu. Anjo sobe, anjo desce. Começa um ambiente de relacionamento. Deus me trouxe aqui para dizer para jovens nessa noite: sai desse ambiente de influência
vida. Sabe o que é isso, pastor? Renúncia. É Jacó, como se fosse um dia de hoje, dizendo: eu vou bloquear esse telefone aqui, eu vou bloquear esse site aqui, eu vou parar de essa conversa aqui, eu vou parar com essa amizade aqui. Se esse namoro não é de Deus e eu estou vendo que está me trazendo prejuízo espiritual, eu vou cortar hoje, porque não adianta estar num ambiente em que eu estou morrendo espiritualmente. Pastor, mas se eu parar de ter esse relacionamento com essas pessoas, eu vou ficar sozinho. Se eu parar de andar com essa galera, eu vou ficar sozinho. Se eu parar de andar com esse pessoal da escola, da faculdade, da minha rua, mesmo eu não tenho outras amizades. O Espírito Santo me trouxe aqui dizendo: vem pro deserto, que eu não te deixo sozinha no deserto, que eu não te deixo sozinho no deserto. Mas é melhor do que andar com quem não vai te levar à presença de Deus. Começou a parar de andar com quem não levava ele para Deus, mesmo que estava tentando ajudar, porque às vezes é tentando ajudar fora da palavra que alguém me atrapalha. É tentando me ajudar, missionária, mas me ajudando a fazer algo que não condiz com a palavra é que me atrapalha. Vem para o deserto. Deserto não tem ninguém para influenciar. Deserto é ele, Deus. Perdeu praticamente tudo. Mas quando ele acorda do sonho, ele começa a entender: eu estou num lugar diferenciado. Aqui é casa de Deus. Eu vejo algo especial neste lugar. É deserto, mas tem Deus. É deserto, mas tem presença do Senhor. É deserto, mas comecei a ter relacionamento de novo com Deus. Aí ele vai pegar a pedra em que ele deitou, vai erigir um monumento e vai pegar tudo que ele tem. Ei, presta muita atenção, porque se você está pensando que você vai começar a trabalhar, a ganhar bem, para investir na igreja, para investir no departamento, você está muito longe do que Deus quer. A Bíblia é bem clara: seja fiel no pouco e sobre o muito te colocarei. O meu filho é alguém muito bem sucedido, estudou numa escola em que eu não tenho condições de pagar, fez o 2º grau na escola SESC, que só entra 5 do Rio de Janeiro, uma escola para todo o Brasil, em que era gasto com ele R$8.000 por mês, sem eu ter essa grana. Quando começou a estudar, eu estava desempregado, não é? Mas por quê? Porque desde 4 anos de idade, ele não é só ofertante, ele é dizimista fiel. Se você for hoje em Magalhães Basto, vai estar lá um tesoureiro chamado Procópio, que era tesoureiro em Ricardo de Albuquerque, e ele recebia do Felipe, com 4 anos de idade, o envelope do dízimo. E se o Felipe ganhasse R$1, ele tirava 10 centavos. Se ele ganhasse R$10, ele tirava R$1. Por quê? Porque ele sempre foi dizimista fiel. Está no 3º período da faculdade, tirou em 1º lugar, escolheu qual é a faculdade que ele tinha. O que eu quero dizer com isso? Que é aqui e agora que tu vai decidir o que você quer para a tua vida. Chorava, quantos jovens me escutam nessa noite? Diga bem. Pastor, onde está que ele ofertou tudo? Porque ele sai correndo da casa do pai dele, não é verdade? Pegou alguma coisa? O texto não diz que está saindo correndo. O texto diz que ele não tem nenhum travesseiro para dobrar a cabeça, ele deita na pedra. Irmão, se eu tenho pelo menos uma lã de carneiro, eu vou deitar na pedra por quê? Se eu tenho alguma coisa, vou botar minha cabeça no deserto, vou deitar numa pedra. Você já dormiu em pedra para ver como é que é? É, irmão, sabe o que Deus está dizendo? Pedra no deserto faz você dormir tranquilo e ter sonho de promessa. É melhor do que dormir no palácio sem presença de Deus. Mas o texto é claro. Quando ele pega a pedra, ele vai pegar e vai derramar azeite. Da onde ele tinha azeite? O azeite servia para medicina, o azeite servia para alimento, o azeite servia
servia para acender uma lâmpada no deserto, mas o texto é claro, ele derrama todo o azeite na pedra. Ele está dizendo, eu só dependo de ti, tudo que eu tenho é teu, eu vou me lançar na tua mão, agora é contigo, eu não quero mais. Agora vamos ver se isso valeu a pena. Porque ele vai chegar, sair de Betel, e ele vai dizer, o Senhor estava aqui, eu não sabia. Ele vai erigir uma pedra, ele vai dizer, aqui é a casa de Deus. Vamos ler esse texto, Gênesis 28, 18. Porque eu quero ministrar uma palavra que vai ficar no seu coração, para a partir de hoje você tomar decisões corretas. E amanhã me procurar e dizer, pastor, eu estou tão abençoado, porque eu cheguei, saí do lugar que eu estava e fui para Betel. E em Betel eu tomei decisões. 28, 18 diz assim, então levantou-se Jacó pela manhã de madrugada e tomou a pedra que tinha posto por sua cabeça e pôs por coluna e derramou azeite em cima dela e chamou o nome daquele lugar Betel. O nome, porém, da cidade dantes era Luz. E Jacó fez um voto dizendo, se Deus for comigo e se me guardar nesta viagem, eu faço e me der pão para comer e vestido para vestir, e em paz tornar a casa de meu pai, o Senhor será o meu Deus. E esta pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus. E de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Primeiro ele oferta tudo que ele tem, azeite. E depois ele diz, eu só quero veste para vestir, pão para comer, só quero paz. Quando ele chega na casa de Labão, e esse lugar, o nome dele é Betel. Você vê a decisão que Jacó toma em Betel? Repita comigo, você viu? A decisão que Jacó tomou em Betel. Você sabe que Betel não é um lugar físico? Betel é um lugar espiritual. Antes de Jacó chegar em Betel, ali só se chamava Luz. Mas depois da experiência de Jacó em Betel, ele vai chamar o lugar de Betel. Porque o que vai fazer a diferença onde você está, não é o ambiente em que você está, é o relacionamento que você tem com Deus naquele ambiente. É as decisões que você toma naquele ambiente. É o nome que você passa a dar. Podia ser favela, mas agora que você chegou, vai ser bairro de primeira. Porque a bênção de Deus vai descer tanto na tua vida, vai te abençoar tanto, que vai abençoar lá, barabacandarabarai. Xambandô calamassuri, ele sai de Betel e ele vai para a casa de Labão. Na casa de Labão, ele fica um mês e depois de um mês Labão diz assim, o que você quer? Porque você não pode ficar trabalhando para mim de graça. Ele diz, olha, faz o seguinte, eu vou trabalhar 7 anos por Raquel. E ele trabalha 7 anos, não ganha nada. Só que aí, ele é enganado. Deus é com ele? Sim ou não é? Mas não é porque Deus é comigo que eu não vou colher o que eu plantei. Porque se eu plantei engano da onde eu saí, engano vai chegar onde eu estiver. Deus é com ele? É. Mas não tem como escapar da colheita do que ele plantou, porque a Bíblia é real. Aquilo que plantares vai colher. E o processo do que você colhe como planta te ensina a fazer novas plantações. Te amadurece. É por isso que lá na frente, no texto que nós lemos no capítulo 32, verso 28, aquele ser divino vai dizer, olha, como é que é o teu nome? Ele vai dizer, Jacó. Ele disse, bem disseste, mas agora eu te chamo de Israel, príncipe, porque lutou com Deus
lugar físico, é um lugar espiritual. Essa batalha não é física, a batalha é espiritual. Porque na hora que o anjo decide que vai embora, ele toca na juntura da coxa e não tem como Jacó fazer nada. Mas ele não vai fazer isso sem abençoar. Por quê? Porque Jacó vem lutando com as armas certas desde que passou em Betel. E não tem como ele não ser vitorioso. Então o processo vai te amadurecendo. O processo vai te fazendo crescer. Ele passa de Betel. E Deus quer fazer ele chegar em Peniel. Mas para chegar em Peniel tem um processo. E o processo começa a me ensinar, com meus erros do passado, a não errar no futuro. E quanto mais cedo eu aprendo isso, mais jovem, cheio de Deus, cheio de glória e cheio de bênção nós vamos ter neste lugar. Quando o líder vem para você e diz: olha, jovem, não faça isso. E aí você vê no histórico dele que infelizmente ele fala para você não fazer o que ele fez. Isso não dá a ele não autoridade para não falar. Pelo contrário, ele está dizendo: eu não quero que você passe pelo que eu passei. Eu quero te ensinar a vencer sem passar pelas dores que eu tive. Ele vai passar. Aí ele trabalha 7 anos. Aí ele é enganado. Aí ele vai trabalhar mais 7 anos. Quando chega depois de 7 anos, ele vai dizer: agora nós vamos ter um salário. Aí o que ele fala? Me dá as malhadas, as salpicadas. Alguém vai dizer: é bobo. Malhada e salpicada não vai dar nada. Alguém vai dizer: isso é bobo, malhada e salpicada não dá nada. Só que ninguém sabe que quem escolheu malhada e salpicada passou por Betel. E Betel não é um lugar físico, Betel é um lugar espiritual. Betel vai marcar a vida de Jacó, aonde ele estiver. Preciso correr, mas eu vou ministrar para você entender Gênesis 31, verso 3. E disse o Senhor a Jacó: torna a terra dos teus pais e a terra perante da tua parentela, e eu serei com. Desde que ele fez uma aliança com Deus em Betel, Deus é com ele. E tudo que ele toca prospera, tudo que ele abençoa prospera, mesmo que não seja dele. E aqui eu abro um parêntese. Até você trabalhar ministerialmente no que é teu, você vai começando trabalhando ministerialmente no que é de alguém. Se você não respeitar a liderança deles agora, se não honrar a liderança deles, o tempo deles de líder vai passar e naturalmente vai chegar o seu, e você vai colher o que você foi. Eu fui jovem, fui líder de jovem, me transformei em pastor, mas sempre fui fiel aos meus pastores. Pastor, a gente vai colher até como pastor o que a gente foi como membro. Você está entendendo o que Deus está falando aqui? Agora, olha o que Betel faz na minha vida e na tua vida. Verso 13, no versículo do capítulo 31. Quantos estão entendendo? Diga amém. Eu sou Deus. Capítulo 31 de Gênesis. Nós vamos chegar em Peniel e vamos encerrar. Mas eu preciso sair de Betel, te ensinando o que Betel faz na minha vida e na tua vida. Quando eu saio do lugar do engano, eu vou para Betel. Depois de Betel, eu nunca mais vou ser o mesmo. E eu não vou conseguir chegar em Peniel se eu não tomar uma decisão em Betel. Jacó toma uma decisão em Betel e diz: agora Deus vai ser o meu Deus. Tudo que eu tenho eu lanço nessa pedra, tudo que eu tenho eu lanço nessa aliança. Eu saio daqui sem nada, eu chego em Padã Arã, na casa de Labão, sem nada. Eu trabalho 7 anos, não tenho nada. Eu trabalho mais 7 anos e não tenho nada. Mas o Deus que eu fiz aliança em Betel está tomando conta do meu futuro. Betel, alabadarabacadara.
ti agora, sai desta terra e torna a terra da sua parentela. Passou-se 14 anos ou mais, mas Deus não esqueceu da aliança de Betel e está dizendo agora: levanta. Missionária, mas como é que Jacó vai voltar agora? Eu vou ler para você do verso 7. Mas vosso pai me enganou e mudou o salário 10 vezes. Repita comigo: eu fui enganado 10 vezes. Quando Deus fala, lutou com Deus e com o homem prevaleceu, é que quando alguém me engana, quando alguém fala mal de mim, quando alguém me calunia, quando alguém me maltrata, quando alguém me desrespeita, eu tenho duas opções: eu vou devolver ou eu vou orar. Eu vou devolver ou eu vou deixar aquele com quem eu fiz aliança em Betel cuidar de mim. E sabe o que acontece? Olha o que vai dizer. Verso 7, 10 vezes ele me enganou. Então disse Raquel com luto, 31, 7. Mas o vosso pai me enganou e mudou o salário 10 vezes. Porém, Deus não lhe permitiu que me fizesse mal. Quando ele dizia assim: as salpicadas serão o teu salário, então todos os rebanhos davam salpicadas. E quando ele dizia assim: as listradas serão o seu salário, então todos os rebanhos davam listrada. Assim Deus tirou o gado de vosso pai e deu a mim. E sucedeu que no tempo em que o rebanho concebia, eu levantei os meus olhos e vi em sonhos que os bodes que cobriam as ovelhas eram listrados, salpicados e malhados. E disse-me o anjo de Deus em sonho: Jacó. Ele diz: eis-me aqui. Aí a hora que Deus fala: eu sou o Deus que esteve contigo em Betel. Pastor, essa mensagem está profunda, eu quero entender. Não adianta tentar enganar jovens que fez aliança em Betel. Não adianta tentar puxar tapete de jovens que fez aliança em Betel. 10 vezes vão tentar e 10 vezes a mão de Deus vai te abençoar. Você vai crescer, vai prosperar, portas vão se abrir, milagres vão acontecer. Deus está dizendo: quem tem aliança comigo não perde, quem tem aliança comigo não é enganado, quem tem aliança comigo, aí agora o Deus Betel diz: pode ir, porque Jacó não toma decisão nenhuma depois que ele foi influenciado errado no lugar que ele estava, e ele passou por Betel. A partir daquele dia ele só toma decisão em Deus. Ele só anda na direção de Deus. E na direção de Deus pode tentar enganar 10 vezes, que no final ele é abençoado. Pode tentar fazer o que quiser, que no final a glória de Deus vem. Pode tentar o que quiser, que no final testemunha da vitória. Só que agora aquele que tem o controle da aliança que fez Betel diz: sai desse lugar e volta para a casa dos seus pais. Mas sabe qual é o problema? É que se aqui está ruim, voltar para onde eu estava é pior. Só que quem mandou você sair de onde você estava e te sustentou e te prosperou até agora e está te mandando voltar, é o mesmo Deus que não perde o controle. Aí ele começa a arrumar as coisas para voltar. E eu me encaminho para terminar. São 9h10 e eu quero terminar até 9h15. Posso, pastor, concluir essa mensagem? Ele começa a arrumar as coisas para voltar. E quando ele sai, o sogro dele vai atrás dele. E diz que ele está roubando, que ele está tirando tudo. Eles conversam. Ele diz: eu não estou pegando nada, eu estou pegando o que é meu. Eles se consertam. Elege ali uma outra pedra, faz uma outra aliança. E quando ele sai dali, que é o final do capítulo 31, ele chega no capítulo 32. Olha o que vai dizer. Versículo 55, o último versículo do capítulo 31.
Levantou-se Labão pela manhã de madrugada e beijou seus filhos e suas filhas, e abençoou e partiu, e voltou Labão ao seu lugar. Versículo 1 do capítulo 32. E foi também Jacó ao seu caminho, e encontraram os anjos de Deus, e Jacó disse, quando viu, este é o exército de Deus, e chamou o nome daquele lugar Manaim. Sabe o que Deus está dizendo? Eu não quero só te prosperar na terra. Eu não quero só encher teus celeiros da terra. Eu não quero só fazer você um grande empresário, alguém que passou na prova de oficial. Eu tenho mais. Quando ele sai com toda a riqueza que ele adquiriu, com todos os milagres material, ele vai chegar em Manaim. E que lugar é esse? Lugar onde os exércitos de Deus estão. Deus está dizendo, tu vai ter Alabachuri Candarabachai, dons espirituais. Eu vou derramar sobre você algo sobrenatural. Tu vai ter experiência comigo. Tu vai ver os meus exércitos. Tu vai ver quem toma decisões em Betel vai visualizar Manaim. E que lugar é esse? Não fala de algo geográfico. Só fala que o lugar onde estavam os exércitos de Deus. Aí ele é que vai nomenclaturar. É Manaim. Quando ele sai de Manaim, o que ele vai fazer? Ele manda uma mensagem para o seu irmão. E aqui é o caminho para o final. Olha, diga para o meu irmão que eu estou voltando. Que o servo dele está voltando. A resposta que vem é: o teu irmão vem contra ti com 400 homens. Aí o texto vai dizer que Jacó tem medo. E sabe o que Deus me trouxe aqui para dizer? Não é porque você teve um encontro comigo em Betel e tomou uma decisão. Não é porque você passou por Manaim e viu meus exércitos que você não vai ter medo. Você é humano. E o humano tem medo. Tem medo de quem vai namorar. Tem medo de se esse namoro vai dar certo. Tem medo de se vai passar nesta prova. Tem medo de se vai conseguir esse concurso. Tem medo, Deus está dizendo, não tem problema. Você tem aliança comigo, você tem medo. Mas eu vou lá e eu estou construindo essa mensagem nessa festividade para que mesmo quando você tenha medo, vem me procurar. Porque no capítulo 32, quando chega o medo, versículo 8 diz, porque dizia, se Esaú vier por um bando e o ferir, o outro bando escapará. Disse mais Jacó, Deus de meu pai Abraão e o Deus de meu pai Isaque, o Senhor que me disse, torna a tua terra. Ou seja, Jacó começa a orar. Ele começa a dizer, pai, eu estou com medo. Eu fiz tudo que tu mandou, mas agora eu estou com medo. Meu irmão vem contra mim, com 400 homens, eu tenho medo. E eu vim dizer, não tem problema você ter medo. O que o Espírito Santo está perguntando é o que você vai fazer com o teu medo. Vai retroceder, vai desistir, vai parar, ou vai clamar e dizer, Senhor, eu estou com medo, mas me ajuda. Porque essa dependência que vai te levar para Peniel. Quando ele acaba de orar, ele tem uma estratégia. Fala para o teu irmão aí, todas as vezes que você tiver medo e você for orar, Deus vai trazer uma resposta. Sabe o que Jacó vai fazer? Então começa no verso 14. Diz assim, versículo 13, e passou ali aquela noite, e tomou do que lhe veio à sua mão um presente para seu irmão Esaú. 200 cabras e 20 bodes, 200 ovelhas e 20 carneiros, 30 camelas de leite com suas crias, 40 vacas e 10 novilhos, 20 jumentas e 10 jumentinhos. E deu na mão dos seus servos cada rebanho à parte, e disse ao seu servo, passai adiante da minha face,
e põe espaço entre rebanho e rebanho. Versículo 17, e ordenou o primeiro dizendo, quando Esaú, meu irmão, te encontrar e te perguntar dizendo, de quem és e para onde vais? E de quem são estes adiante da tua face? Verso 18, então dirás, são do teu servo Jacó, presente que envia ao meu Senhor. Sabe o que Jacó vai aprender quando passou de Manaim? É que a melhor resposta para acabar com um problema é humilhação. Porque enquanto eu querer ser, o outro querer ser, ninguém vai ser nada. Mas quando eu entendo que eu me humilho debaixo das potentes mãos de Deus e até abro mão do que é meu, porque não adianta eu querer ficar com tudo e não resolver nada. Ele está dizendo assim, pega esse presente e envia. E quando chegar diz que o servo, alguém que saiu agarrado no calcanhar e disputou desde pequenininho e tentou pegar a primogenitura e tentou enganar, agora está dizendo, depois de passar em Betel, depois de passar em Manaim, eu entendo que é me humilhando que eu alcanço. Toma! Regência, não vamos brigar não, rege você. Enquanto você rege, eu obedeço e glorifico. É solar, então sola você. É pregar, então prega você. É dirigir, então dirige você. É escolher o hino, então escolhe você. Não vamos brigar, deixa quem quiser fazer, porque é descendo que ele me exalta. É me humilhar. Pastor, mas Jacó saiu sem nada, suou para conquistar tudo, e agora está indo de mão beijada, 200 cabras, e 20 bodes, 200 vacas, e 20, meu Deus do céu, está indo tudo, mas irmão, sabe que Esaú vai receber tudo, mas não vai estar em Peniel. Quem vai estar em Peniel é quem abre mão, quem vai estar em Peniel é quem não faz questão, quem vai estar enquanto Esaú sai com tudo e sai como o Senhor, Jacó vai ter um relacionamento em Peniel com Deus. Aleluia. Quando ele acaba de entregar tudo, ele passa as mulheres no val do Jaboque. Jaboque é um rio. E sabe o que é o val do Jaboque? É a parte mais baixa do rio onde pode passar andando. Esse é o val. Quando você chegar em um rio e você tentar atravessar aquele rio e não tiver lugar, quando você encontrar um lugar mais raso, aquilo é o val. Então, quando diz que ele passa o val do Jaboque, ele procura um lugar mais fácil de se passar, mais tranquilo e passa. Quando ele passa e despede as mulheres, a Bíblia diz que ele fica. E quando ele fica, Deus aparece. E quando Deus aparece, ele começa a lutar com Deus. E a Bíblia diz que ele prevalece. Ninguém luta com Deus e prevalece. Mas o que é lutar com Deus? E o texto é claro. Eu vou mudar o teu nome hoje. Eu vou mudar a tua vida hoje. Eu vou te marcar hoje. Porque tu lutou com Deus e com o homem prevaleceu. Como lutou com Deus? Ele obedeceu a tudo que Deus falou. Desde Betel. Ele obedece a tudo. E como ele lutou com homens, ele nunca brigou com Labão por causa de nada. Ele mudou 10 vezes. Ele continuou na posição que estava. E 10 vezes Deus abençoou. Agora ele vai abrir mão para o irmão dele, ele entrega tudo, aí Deus vem, é face a face. Você só vai chegar em Peniel e sobreviver, porque espiritualmente todos nós vamos chegar em Peniel, mas o texto é claro. Ele diz, eu tive face a face com Deus e a minha alma foi. Porque quem chegar em Peniel, sem passar por Betel, não vai ter salvação. O dia que você encontrar com Deus face a face, e Ele mostrar para você que você podia ter se humilhado e não se humilhou, poderia ter perdoado e não perdoou, poderia ter aberto mão e não abriu, poderia ter feito e não fez.
do nosso dirigente, eu queria te convidar a ficar de pé.